tarde, pessoal, sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e para dar continuidade àqueles vídeos que nós fizemos sobre ansiedade, eu disse que eu aprofundaria um pouco mais o tema, para aspectos inconscientes ou estruturas inconscientes que a gente vai desenvolvendo no percorrer do processo de ansiedade. Para a gente relembrar, nós tratamos de vários transtornos de ansiedade, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a síndrome do pânico, o TOC, foram temas que nós falamos aqui, E se a ansiedade tem cura ou não. Vamos relembrar que no processo de ansiedade, nós vamos nos adaptando, ou até funcionando como um piloto automático relacionado aos pensamentos intrusivos, que são pensamentos geralmente negativos, catastróficos, São pensamentos que invadem a nossa cabeça, claro que tem a ver com experiências preliminares, experiências que nós vamos trazendo de toda a nossa história de vida, e nós aprendemos a repetir e reprogramar certos comportamentos e pensamentos, sabe? Aquelas informações que a gente vai recebendo, que parece inofensivo, mas a gente não percebe. Então são pensamentos relacionados ao medo, à insegurança, à nossa capacidade, ao temor. E a gente alimenta esses pensamentos e eles começam a funcionar no piloto automático sem que a gente perceba, tá? E isso começa a provocar um processo de ansiedade, relembrando que a ansiedade é um mecanismo de defesa que existe para que a gente possa se preparar melhor diante de coisas que nos parecem perigosas, que nos colocam em risco, porém deixa de ser natural quando começa a provocar sofrimento diante de coisas cotidianas. E de onde vem esse sofrimento? Do excesso de pensamento acelerado em relação ao futuro, tá? E aí, para complementar ou para aprofundar esse tema, esses mesmos pensamentos começam realmente a funcionar e produzir em nós sensações e sentimentos que afetam até a questão física, como nós vimos nos vídeos anteriores. No processo do ciclo de autossabotagem, a primeira vez que eu entrei em contato com esse tema, eu não era formada ainda, existe um livro que se chama O Ciclo da Autossabotagem, escrito pelo psicólogo Stanley, e uma escritora também, a Patrícia Hermes. E eles descrevem processos, através de depoimentos, de consultas, numa visão como nós temos a tendência de repetir padrões. Um exemplo disso, sabe aquele relacionamento conflituoso que você fala assim, mas nunca mais eu vou me colocar num relacionamento ou escolher esse tipo de perfil, ou lidar com esse tipo de personalidade, e depois de um tempo você se vê e se imagina, você vivencia novamente essa experiência, e quando você percebe, você já está lá, de novo repetindo padrões de comportamento ou atraindo pessoas que ajudem você a repetir esse padrão de comportamento, tá? E de onde vem isso? Por que nós nos sabotamos? Bom, no processo de ansiedade, às vezes nós nos sabotamos com pequenas coisas. Por quê? Como eu estou reagindo diante de pensamentos que já me sobrecarregam e são muito acelerados, eu evito às vezes situações para que eu não tenha essa sensação de mais pressão, de mais cobrança, tá? Para que não aumente. Então, a tendência é que as pessoas que têm algum desses transtornos é que se isolem realmente de alguns contatos ou até profissionalmente, para que ela não tenha um estímulo para aumentar essa ansiedade. Aí, no caso dos adoecimentos, tá? A gente já está falando quando as pessoas já se encontram adoecidas neste processo. Mas não deixa de ser um processo de autossabotagem, onde eu evito situações, pessoas, circunstâncias. Às vezes eu não aceito propostas de trabalho, porque eu tenho receio que tudo isso vá me provocar ainda mais sofrimento e provocar ainda mais esse ciclo de ansiedade. E não deixa de ser um boicote, Porque a autossabotagem nada mais é do que um boicote, um auto-boicote. Eu estou boicotando aquilo que poderia fazer eu progredir, por medo, por receio, porque eu já estou acostumado dentro daquilo que eu tenho controle. Então, o segundo processo quando nós temos a sensação que nós estamos perdendo o controle de uma situação, é a gente se manter dentro de um espaço onde eu tenha controle. É
importante que a gente tenha controle de algumas coisas. Por outro lado, não se torna um pouco perigoso nós deixarmos de experimentar novas experiências por medo? Porque eu posso perder o controle? Então, depende de perfil para perfil, mas a questão da necessidade de controle também é algo muito intenso dentro dos perfis que desenvolvem a ansiedade, ok? E o ciclo do processo de autossabotagem é algo que geralmente se passa com todos nós. Alguém, alguma vez na vida, está repetindo situações das quais traz sofrimento e ela não quer mais. Eu costumo dizer que se a gente não trabalha os processos de repetições, a gente recebe o mesmo presente com o mesmo conteúdo, mas a embalagem diferente, né? Nós atraímos as mesmas pessoas, nos colocamos nas mesmas situações. Não gosto muito da palavra atrair, que dá a impressão que o controle está externo, mas não. Tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e que nós nos colocamos em situações que correspondem a essas emoções, sentimentos e pensamentos. Então, como corresponsável, nós escolhemos, né, por repetições talvez até para aprender a lidar com aquela situação. E não compreendo que eu poderia escolher de uma forma mais saudável, ou situações, ou me relacionar com pessoas de forma mais saudável. Necessariamente, eu não preciso ficar me colocando à prova em relação a isso. Então eu começo a me colocar só em situações que já são conhecidas. E aí eu perco as oportunidades de me transformar. Eu não gosto das palavras que se referem a progredir, melhorar, ser quem você é. Nós já somos. Esse é o fato. O que nós somos? O que contém dentro daquilo que nós somos? Uma história de vida, comportamentos aprendidos, crenças que nós trazemos, né? Repetições de comportamentos que nós vimos na nossa família e até faltas de referência. O que significa isso? Bom, se eu não tenho referência de relacionamentos saudáveis e felizes, porque no meu entorno eu vivi a vida inteira com relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, como é que eu me vejo capaz de ter um relacionamento saudável? Eu não tenho referência externa. Mas, como nós somos seres humanos capazes de progredir e perceber a nossa volta, nós começamos a perceber que se aquela pessoa que tem as mesmas capacidades que eu, né, valores parecidos, sentimentos parecidos, pode desfrutar de boas relações, por que eu não? Se aquela pessoa que também é comprometida com o trabalho, é uma boa profissional, assim como eu, pode desfrutar de ganho financeiro daquele trabalho, por que eu não? Isso é muito saudável, porque nós estamos falando de referências. Eu começo a abrir a minha mente para referências de que o mundo não se limita às minhas experiências. E quando eu olho o outro, eu busco essa troca de experiências, essa troca de referências. Mas se eu não me vejo como capaz ou como merecedora de obter as mesmas coisas, eu me frustro, eu me fecho dentro do espaço daquilo que eu sei, daquilo que eu já tenho conhecimento, das experiências que eu costumo viver. O que está por trás disso? Né? Da gente abrir mão de novas possibilidades que vão nos trazer mais satisfação. O medo, o receio, a insegurança do novo, né? A questão de como nós vemos as nossas capacidades, as nossas habilidades, como nós vemos o nosso conhecimento. Então, muitas vezes nós nos privamos porque nós duvidamos dessas nossas capacidades. Agora, olha como é interessante quando nós abrimos mão da questão do orgulho e nos colocamos como uma criança diante do mundo. Aquilo que eu não sei, eu posso aprender. Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu posso ir atrás. Né? Habilidades que eu não tenho, eu posso desenvolver se realmente faz parte, né, daquilo que eu quero e desejo, de algo que para mim é muito importante. Então, eu começo a olhar a minha caminhada como uma possibilidade de aprendizagem. Não existe o certo ou errado, existem seres humanos que estão evoluindo e estão constantemente aprendendo. E isso faz parte da natureza humana. Quando nós nos tornamos muito rígidos e controladores, nós
colocamos um limite muito curto e, naturalmente, como nós fomos feitos para evoluir, nós sofremos, porque eu quero avançar naquele espaço, mas eu não consigo, porque eu não me vejo capaz de avançar esse espaço. Então é mais fácil que eu repita padrões, repita comportamentos, porque pelo menos, por mais que isso me traga sofrimento, eu já estou acostumado. Olha só como é a nossa mente, como funciona. Eu dei uma pincelada aqui sobre a questão do ciclo de autossabotagem, um ciclo porque está relacionado aos comportamentos que se repetem, né? Comportamentos e situações que nós repetimos, e a questão que entra aí então o autoconhecimento, para que eu possa perceber, porque geralmente nós repetimos e não percebemos as nossas repetições, repetimos muitas vezes de maneira inconsciente, raras vezes de maneira consciente, e o processo da psicoterapia vai me ajudar a perceber estas repetições. Vai me ajudar também a lidar com aqueles pensamentos que duvidam das minhas capacidades ou que julgam as minhas capacidades, as minhas habilidades, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então é um processo em que eu tenho que olhar para mim, para ver tudo aquilo que eu venho repetindo e quais as possibilidades que eu tenho de fazer de maneira diferente. E eu começo a questionar este mundo controlado e limitado que eu vivo. E aí eu passo a ver o outro como referência, mas que todos nós estamos evoluindo e sendo capazes de absorver e de trilhar todos os caminhos, desde que isso faça sentido para você, desde que seja um caminho que você está construindo internamente. Diz Rubem Alves que não existe jardim por fora se antes ele não tenha sido construído internamente. E é assim em todos os caminhos que nós trilhamos. É necessário que aprendamos a construir jardins internos. O externo vai ser apenas reflexo dessa construção interna. Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira. Compartilhem, divulguem para que a saúde mental se espalhe para os 4 cantos do mundo e a gente possa ampliar a nossa capacidade de evolução. Um grande beijo.